Mais uma vez, boa tarde, senhoras e senhores. Estamos aqui no Clube Nacional. Eu, Pedrinho, Elcio, nosso amigo aqui do clube também, Elcio Júnior, para mais um 3 Neurônios. Antes de começar, eu queria me referir a Virgínia Benedetto, que escreveu para a gente, Pedrinho, pedindo que a gente aumentasse o tempo do programa. Virgínia, desculpa, a gente não pretende aumentar, vou te explicar por quê. Porque você é uma pessoa que gosta do que a gente fala, graças a Deus, e queria que a gente falasse mais. Mas a maioria das pessoas nem abre vídeos que tem mais de 15 minutos, então a gente vai manter assim, infelizmente. Mas você vem aqui visitar a gente fala horas e horas com você, tá bom? Gravamos um programa. Gravamos um programa contigo. Claro. O Manuel Meirinho, que falou quando eu me referi à perda do Gene Wilder, e ele se referiu à cena de um dos filmes dele, eu acho que é o melhor amante do mundo, uma coisa assim, que ele esquece uma torneira aberta no Beverly Hills Hotel em Hollywood e cai tudo, o quarto dele desaba para baixo. É uma cena fantástica também. E 2 novos assinantes aqui, esse nome é difícil, Uiemura Ruppel. Bem-vindo. Claro. Seja bem-vindo. E Lulu Belzinhos, também bem-vindo. Bem-vindo. Então agora vamos lá, apresentando o Elcio. Aqui o Pedrinho vocês já conhecem. Mais rápido. Vamos começar o programa. Pedrinho, o que temos para o momento? Bom, o momento é para dizer que para nós tem sido uma alegria encontrar jovens como o Elcio e outros amigos, filhos de amigos também, que se interessam por alguma coisa um pouco diferente do que a maioria do pessoal que acha que Macbeth é o banheiro do McDonald's. Exatamente. Não, e principalmente por ser jovem, né? Mas é claro, a gente fala a linguagem deles. Aliás, na nossa reunião de estudos políticos, nós falamos isso, que precisava ser iniciado um programa de jovens falando por jovens. Né? Exatamente. Porque eles sabem a linguagem, as gírias. Tinha uma que eu nunca tinha ouvido falar, para dizer que a coisa era meio micha, falava assim, isso é uma coisa meio polenga. Polenga, que era uma antimarca do polenguinho. Né? Eu não conheço. Nunca nem sabia dessa marca. Exato, eu soube recentemente também, né? E outras alterações semânticas até dos vícios de linguagem, do anglicismo, né? Trocar sanduíche, que era mais específico, por lanche, que é menos específico. Os dois anglicismos. Você sabe que isso está acontecendo? Já vou te passar a palavra para você comentar, inclusive, isso. Aqui no Brasil, desde o fenômeno da internet, e a gente vem assumindo algumas palavras em outras línguas, e como se fosse português corrente. Agora, tem coisas muito gozadas você que também viveu falando castelhano, tem coisas muito gozadas na América Latina, por exemplo, em alguns países, a palavra correta seria estacionar o carro, virou parquear. É um verbo que não existe, parquear. Quando está muito quente, alguém manda ligar o ar-condicionado, manda culear o ambiente. E o pior é que culear em espanhol, quem sabe espanhol sabe o que significa. Não, e os verbos? Diz que todo verbo novo é da primeira conjugação. Sim. Então, eu tenho ouvido pessoas falando assim, vamos downloadar. Downloadar? Como culear, parquear. Downloadar, exatamente. É isso aí. Eu acho que os barbarismos eles fazem parte, acho que de todas as línguas. Né? Bem ou mal, o português é uma língua com uma capacidade de expressão muito grande. Assim, uma capacidade de clareza na expressão muito grande, porque a gente tem uma quantidade absurda de termos para que a gente consiga ser exato no que a gente está falando. O português, desculpa te interromper, eu como escritor, eu te digo, você pode dizer exatamente o que você quer, porque você tem uma quantidade de adjetivos e verbos absurda. Quer dizer, eu não acho absurdo, eu acho excelente. Já no inglês, mas isso possibilita mal-entendidos.
Então, eu vou te comentar uma coisa assim, por exemplo, em português, você pode ser despedido de um emprego e sair da reunião onde você foi despedido na dúvida se você foi despedido ou não, sabe? Porque ela tem tal possibilidade de disfarçar o teu propósito final que você sai, mas será que eu fui despedido? Né? Já em inglês, não, you are fired, acabou. Sabe? Você está queimado, acabou. O inglês é uma língua objetiva, o português é uma língua cheia de meandros. Mas é interessante. Para quem escreve. Que o inglês é considerado o novo latim, que é a língua franca do mundo. Né? Exatamente. Você fala melhor ou pior com sotaque oriental ou terceiro-mundista. Mas mais pela simplicidade dela. Claro. Porque o latim era uma língua bizarramente complexa. Inclusive, a gramática latina influencia a gramática alemã. A estrutura da gramática alemã é exatamente a mesma do latim. Eles têm declinações, né? Então, e a posição da palavra tanto fazia. Mas, pelo caso que você estava falando, né? Você sabia que tipo de palavra você estava usando. Você tinha a minha loucura sempre com o latim, a loucura que me... Boa, Não digo boa, era uma coisa assim, na época era terrível, mas, por exemplo, a mesma palavra tinha várias declinações, então tinha nauta, nautauro, nautis e assim por diante, arum, is, is. Eu sei tudo de cor pelo seguinte, porque eu ficava de segunda época, era obrigado a decorar tudo isso. Mas é bom, hoje tem uma utilidade para mim. Na época eu achava terrível, cara. Mas vamos falar de política. Em latim? Não em latim. Não, é o seguinte, é que eu descobri hoje... Canes danados. Canes danados. Vamos falar do seguinte, tem uma coisa sensacional acontecendo que eu descobri hoje. O Toffoli está correndo atrás do prejuízo. Tá certo. Ou seja, a partir de domingo, quando ele viu que apertou a rolha, ele disse assim, os caras estão sacando, precisa ser burro, né? Faz tempo que ele está sacando, que o STF está legislando. Então, ele está correndo atrás do Congresso para tentar dar uma ajeitada na coisa, porque ele está sentindo que a trolha atômica vem atrás dele. No que tange a chancela legislativa. Exatamente. E é o seguinte, por exemplo, eles aprovaram a lei da homofobia. Aqueles não podem, primeiro que eles não podem fazer isso, porque não é da seara deles. Tá? Aí, o pessoal das igrejas, como é que chama? Dos evangélicos, tá pulando igual pipoca na panela. Então, a coisa ferveu. Aí o pessoal foi para as ruas nesse domingo. Olha, vamos falar a verdade aqui. 185 cidades tiveram manifestação. E na Paulista teve mais de 1 milhão de pessoas, porque a medida que é feita hoje não é feita assim, estimativa por metro quadrado. É pelo IP do celular, negão. Então não tem erro. Tinha mais de 1 milhão de pessoas pelo IP do celular, tá? Então, vamos falar do Toffoli correndo atrás do falar também que é 1 milhão de pessoas, além das pessoas que estavam na Paulista, sem celular. Que é o volume normal de pessoas em domingos, porque a Paulista é fechada. Não, isso eu não sei, Elcio. Isso eu não sei porque, como a medida é feita pelo IP do celular, então vai pegar o IP do celular das pessoas que estão lá olhando o balão, das pessoas que estão comprando cachorro, que vai pegar todo mundo, é geral. Não, pelo que eu li de alguns... Mas você não tem como selecionar. Eles falaram, não, você não tem, mas você tem como fazer a média de coisa sim, isso sim, você tem. Por exemplo, no fim de semana normal tem 20 mil pessoas, 30 mil pessoas, você tira... Isso assim, tem razão, é verdade. Eu acho que, eu queria falar um pouco da questão da lei da homofobia, eu acho que, ou da ação legislativa do judiciário para criar um crime de homofobia. Toda essa tendência de você criminalizar atos que são subjetivos, porque uma coisa é você
criar um agravante em relação a um efetivo crime do Código Penal. Sim. Então, assim, um homicídio que foi cometido por homofobia, você pode considerar um agravante, mas a partir do momento que você transforma, você subverte o valor do tipo penal pela ideia subjetiva, da mesma forma que é o feminicídio. Então, assim, o que é mais importante? O mais importante é o fator mulher do que o fator homicídio. O mais importante é o fator homofobia do que o fator crime. Eu queria te interromper só um instante. É o seguinte, eu tenho dito aqui no programa várias vezes que o crime se chama homicídio. Exato. Isso não tem nada a ver com ser masculino ou feminino. É genérico. Homicídio. É morte de um ser humano. É homicídio. Então, feminicídio é uma deturpação do termo. Proposital. É proposital para criar... Você começar a falar a linguagem imposta pelo inimigo é uma forma de rendição. Sim, claro que sim. Alguém está te subjugando. Certo. Então esqueça um feminicídio. Isso não existe. E quem isso criou é uma criação. Daí foi a escola de Frankfurt. Basicamente política identitária. Exatamente. Isso, exatamente. A gente vai criando essas bolsas tribais e fragmentando a sociedade de uma maneira em que as pessoas estejam em constante conflito entre elas, dados determinados valores, que é uma dicotomia sempre opressor-oprimido. Exatamente. Eu só quero dizer que eu sou advogado também. Então a formação jurídica é impressionante. Porque quem não tem formação jurídica troca o todo pela parte, né? E você com formação jurídica pode nunca ter militado naquele ramo de direito, mas você tem o arcabouço. Eu vou aproveitar para fazer uma homenagem a um professor meu, Dr. Washington de Barros Monteiro, professor de Direito Civil, autor de uma obra monumental e que é a espinha dorsal do direito. Então, quem estudou Direito Civil bem, depois não vai se apertar em nenhum outro ramo. Nunca militei na área penal, administrativa, tributária. Eu sempre estive mais na área econômica, de mercado de capitais. Mas agora, que você, sem base, é como você estudar medicina e não estudar anatomia. Pronto. Né? Você não conhece o bicho, você vai tratar o quê do bicho? Enfim, fica aqui o meu preto de gratidão ao Dr. Washington de Barros Monteiro. Muito bem, Pedrinho. E voltando a... Vamos pensar, muito bem colocado a tua parte jurídica da coisa, vamos pensar na parte de sociologia da coisa. Assim, o arrego, o que eu gosto de pensar é isso, é o arrego da prepotência, ou seja, os caras que fazem e desfazem agora estão pedindo pinico. Ou seja, o Toffoli, manejado provavelmente pelo resto, pelos outros 10 do time dos bandidos, está tentando consertar uma situação que eu acho que já não tem mais conserto. Ou seja... The cow went to the swamp. Exatamente. A vaca foi para o brejo. E eles sentiram isso muito na pele, embora a mídia se recuse a admitir, nesse domingo. Esse domingo marcou uma virada. Tá? E eu queria aproveitar para falar também que nós pertencemos à UND, União Nacionalista Democrática. Nós teríamos, eventualmente, um caminhão na Avenida Paulista para a gente divulgar nossas ideias e defender a lei anticrime do Moro e defender uma intervenção civil no país, porque do jeito que está não dá para ficar. E o nosso caminhão foi vilmente, porque numa democracia isso não pode acontecer, foi vilmente brecado, não deixaram entrar na Paulista o caminhão da UND. Então, que isso fique registrado por ordem superior, a ordem superior a gente sabe de onde veio, que fique claro isso, a gente sabe isso, sabe disso. E por sorte, ou porque nós temos aliados que fomos para outro caminhão e falamos do mesmo jeito que tínhamos que falar. Só que numa democracia, o senhor que eu estou falando sabe de quem eu estou falando. Então, o senhor não pode fazer isso. Se o senhor pretende ser alguma coisa nesse país num futuro, Deus nos livre, que aliás a gente sabe, Deus nos livre, ok?
Só para constar. É isso aí. Vamos lá, Pedrinho, o que mais? Eu acho que está indo tudo muito bem. Eu li, enfim, conversei com umas pessoas que estão dizendo que daqui a pouco o povo vai entender que a manifestação não basta. Porque já foram 10 vezes para a rua. Então agora vamos partir para a ação. Né? Exatamente. Foi uma coisa que eu disse na Paulista. Eu disse exatamente isso. O Exército somos nós, porque se depender do Exército... Eu gostaria de ver a opinião do Elcio. Você que é mais jovem, Elcio. Essa história do Exército somos nós. Ou seja, a gente já foi para Paulista, eu já estou de saco cheio. Eu vou te dizer, porque é o seguinte, não tem mais domingo, todo domingo, em vez de descansar, eu tenho que ir na Paulista lutar por um Brasil que, deveria ser meu de direito, Então, eu já não quero mais ir na Paulista, mas eles não vão me vencer, nem o Pedrinho, nem a UND, nem não, por saco cheio. A gente vai continuar perdendo o domingo enquanto for necessário. Mas quando eu digo que o Exército somos nós, eu estou me referindo a algo assim, tipo, vou inventar um adjetivo, mussolinesco. Mussoliniano. É isso algo mussoliniano. Pegar esses caras e encher de porrada na rua, sabe? É isso. O pessoal não acredita que pode acontecer. Não acredita, Se não fosse filmado o linchamento do Mussolini, todo mundo ia dizer que era lenda urbana. Exatamente. Eles estão se arriscando a isso? Eu acho que a gente vive uma situação muito curiosa hoje no mundo, não no Brasil, que é o seguinte: as pessoas que têm posicionamentos conservadores ou liberais clássicos na definição dos britânicos, essas pessoas elas são constantemente chamadas de autoritários, fascistas. Extrema-direita. E, no entanto, você não vê a violência que é a violência propagada pela extrema-esquerda. Você não vê domingo, você não vê ninguém mijando em fotografia de ninguém, nem destruindo loja, nem defecando na rua, nem botando fogo. Você vê todo mundo arrumado, direitinho, ninguém agredindo ninguém. Aliás, uma coisa que o próprio Moar de São Bernardo disse, que se a facada tivesse sido nele, o cara que deu a facada seria linchado pela população. Você vê a diferença aí, quer dizer, ele disse que não podia entender que os seguranças do Bolsonaro defenderam o Adélio, a integridade do Adélio. Ele não pode entender, o cara da esquerda não entende isso. Porque ele é inimputável, o Adélio. Né? Tinha vários cartões de crédito, se hospedava em hotel, fez curso de tiro, mas ele é inimputável. Talvez um outro... Algo que tem algo de putável no meio também. Deputável do Congresso. Exatamente. Enfim. Gente, estamos acabando muito o programa. Muito obrigado. Agradecemos mais uma vez ao Elcio. Elcio, muito obrigado. Vamos tê-lo mais vezes aqui, se Deus quiser. É importante. E é aquela história, são os 3 neurônios, aqui são 2 neurônios e sempre tem um terceiro neurônio que é uma espécie de neurônio step. Ele vem para completar, senão o carro não anda. Porque o Toco, que é o nosso queridíssimo terceiro neurônio, o jornalista Jorge Serrão, pelo cenário político, ele está igualzinho sapo e frigideira quente. Correndo atrás das notícias e, entre aspas, do prejuízo todos os dias. Né? Exatamente. Então é isso aí. Bom, falar para as pessoas se inscreverem no canal. Clica no sininho, ativa o sininho das notificações, curte esse vídeo e compartilha. E eu sempre complemento, mordam, xinguem. Reclamem. Pra gente ver que alguém ouviu. Depois a gente se diverte lendo aqui. Exatamente. É isso aí. Um beijo para todos. Tchau.